Boa noite a todos. Iniciamos a gravação agora, né? Já conversamos um pouquinho hoje, vou recapitular. Vocês estão visualizando o Moodle da disciplina? Sim. Então tá. Então hoje estamos na semana 3 e fechamos a unidade 1 da disciplina. A disciplina ela é composta unidade, que nem nós vimos na aula passada. No final de cada unidade nós temos uma atividade avaliativa, tá? A atividade avaliativa eu não vou abrir hoje, porque eu verifiquei que o Moodle ele misturou as questões ali e traduziu para o espanhol. Eu vou ter que dar uma reconfigurada nele, então provavelmente eu vou abrir amanhã e ela vai ficar aberta até a próxima segunda-feira, ok? Daí nós vamos ter a atividade avaliativa que consta um trabalho, né, que é aquele ensaio à percussão que nós vimos na aula passada, certo? E demais umas questões para responder. Para ser uma única atividade avaliativa, vocês vão fazer o trabalho, vão postar e depois vão responder o questionário. Daí no questionário lá vai ter uma questão em branco dissertativa, onde eu vou colocar a nota do trabalho de vocês para compor a única atividade avaliativa que é o questionário, onde dentro dele tem o trabalho a ser considerado, ok? Todos entenderam? Entendi. Sim. Então tá, tranquilo. Então hoje na semana 3 nós vamos conversar um pouquinho sobre manifestações patológicas em revestimento de rochas, né? Rochas ou granitos, arenitos, basaltos, né? Todos esse tipo de revestimento. Relembrar lá de ciências materiais, você já deve ter visto sobre a escala de Morse, né? E também conversarmos sobre manifestações patológicas em pinturas, tá? Daí a gente acaba a parte de revestimentos, manifestações patológicas nos revestimentos. Estão visualizando aí tela grande? Sim. Manifestações? Sim? Então tá, então beleza. Bom, nada mais, nada menos que as rochas que nós temos, né? São os basaltos, os arenitos, os granitos, todo esse tipo de pedras que nós temos aí, tá? A gente considera como rocha. Por quê? Porque elas são extraídas dessa maneira da natureza e dessa maneira que elas se encontram. Simplesmente são beneficiadas a partir de um corte, né, e de um polimento. Então, na maneira que elas estão aqui na natureza, certo? Nós extraímos dela, cortamos ela, fizemos um polimento e utilizamos ela em revestimentos. Ela pode ser utilizada como, mais frequentemente, em soleiras e peitoris, mas também serve como revestimento de pisos, revestimento de paredes. Antes do advento do porcelanato, que nós vimos na aula passada, né, as rochas eram um material muito nobre, utilizado muito em revestimento de piso. Agora, com o advento do porcelanato, elas têm sido muito substituídas, né, por esse tipo de material. Mas ainda constitui elemento de revestimento de bancadas de móveis também a ser utilizado nas nossas habitações. Aqui eu mais ou menos coloquei um mosaico, certo, dos tipos de rocha que nós temos. Dependendo da região, certo, e o formato delas vão chamar de algum determinado tipo, ou tipo bege Bahia, outro tipo. Então, cada região tem um nome a ser utilizado. Então, normalmente, conforme o tipo de rocha, nós vamos ver como que ela está na natureza. Aquelas que normalmente têm maior dificuldade de extração e que têm menor abundância, elas detêm um custo mais elevado, né? Então, vocês vão geralmente chegar numa marmoraria, que se chama, antigamente continua sendo isso uma marmoraria, porque antigamente só trabalhávamos com mármores, não tanto como granitos e arenitos, mas agora se trabalha com todo tipo, né? E daí eles vão te dar o tipo de rochas e as faixas de preço que ela oscilam. As rochas de maiores custos são as azuis, né? Por até se falam que o príncipe tem sangue azul, as rochas azuis também mantêm essa mesma nomenclatura de ser as de maior custo elevado, ok? E bem como elas têm muitas diferenças em resistências, né? Além de cor, aspecto, beleza, estética, tudo isso influi no custo desse material de construção.
Então, as patologias, elas estão associadas principalmente aos fatores, principalmente a especificação de material que seja incompatível com a utilização ou com as condições de ser utilizado, o emprego de técnicas de execução que não sejam adequadas, a ausência de um projeto construtivo, falta de controle de qualidade das etapas de produção. Então, tudo isso são fatores que podem causar, né, uma manifestação patológica nas rochas. Uma a alteração do revestimento da pedra está intimamente ligado à interação dos agentes ambientais. Então, normalmente, o que é o agente ambiental que pode afetar o revestimento? Umidade, calor, né? Chuva, intempérie, gelo, degelo, tudo isso pode afetar, né, o, e associar manifestações patológicas a esse revestimento. Então, se nós analisarmos rochas carbonáticas, que são aquelas à base de calcário ou de mármore, são degradados por ácido e têm pequena resistência à abrasão. Então, são chamadas rochas mais macias. Então, conforme você não vai colocar basaltos, normalmente mármores e calcários para utilização em pisos, né? Não vai colocar, tipo, uma utilização numa bancada de cozinha, né? Mas já são utilizados muitas vezes para o quê? Para o revestimento de um lavabo, que não tem muita utilização, né? Alguns locais que não têm muito trafegabilidade, muita incidência à abrasão. Agora, já os arenitos com rochas muito porosas sofrem ações de tração devido à cristalização dos sais nos espaços intergranulares, principalmente os de granulação fina, homogênea e desprovido de estruturas planares. Tá? Então, quando acontece isso, pode ocorrer fissuras, né, devido a essas ações de tração. As modificações mais frequentes que nós temos é a alteração, elas são ligadas diretamente aos fatores ambientais. Alterações mais frequentes estão modificação da cor original, manchamento, eflorescência, deteriorização, fissuramento ou trincamento, perda de resistência mecânica e perda de brilho. Então, normalmente, essas são mais encontradas. Modificação, então, de cores. Presença de minerais que têm suas características iniciais alteradas, existência de materiais ferrosos, principalmente sulfato de ferro, que, quando oxidado, produz manchas castanhas na superfície da pedra. Então, se nós pegarmos uma lata de tinta e deixarmos molhada, em muitas pedras, né, ela vai criar aquela mancha, certo? Do materiais ferrosos que saiu dessa lata. Deposição de sujeira na superfície, encardimentos, amarelamento de ceras ou outras películas utilizadas na proteção ou na impermeabilização, né? Então, o que nós temos aqui? Uma placa, um pilar, aonde ele foi revestido, né, com um granito verde escuro, né? E aqui nós temos uma mancha, uma tonalidade diferente. É uma manifestação patológica. No momento que a gente assenta todo um tipo de pedra no mesmo tom e depois de um determinado período, verifica-se a mudança da tonalidade daquela peça utilizada. Então, é considerado uma manifestação patológica, certo? Então, as placas de granito verde é apresentado coloração modificada quando pela presença de dióxido de carbono nos minerais, devido a seu microfissuramento por dilatação térmica, quando pela ação de raios solares, agente de mudança da coloração dos minerais. Umidade, então. Então, no momento que eu tenho um basalto, a gente está uma pedra toda lisa, no momento que ele pega a umidade, certo? Ele vai entrar por ali e vai modificar muitas vezes a cor, tá? Então, nós vamos manchar ela. No momento que a umidade, ela mancha uma cor diferente. Pode, depois, com o decorrer do tempo, essa umidade vir a sair, secar e voltar à coloração normal. E depois, quando ser ser submetida a água, chuva, umidade, ela voltar a mancha novamente. Então, vai e volta, né? Então, qual é as características da rocha?
Tá? Elevada porosidade, elevada permeabilidade, constituição imprópria, né? Mineralógica imprópria, coloração mais clara que facilita a visualização. Nas mais escuras a gente tem já não visualiza tão fácil, né? E existência de fatores externos relacionados com a construção, tipo alguma infiltração, o local, né, onde ela incida água direta. Então vai penetrar nessa rocha causando uma mancha, né? E a mancha, ela tem uma coloração diferente das demais, então é considerada uma manifestação patológica. Ok? Então aqui nós temos, ó, um, uma pedra, onde toda ela tem uma coloração e é próximo do piso ali, umidade nela, né? Dá uma mancha de umidade. Então, umidade, percolação de água da chuva formando manchas em forma geométrica que circulam nos vãos das aberturas e juntas entre placas numa fachada ou piso. Então, olha aqui, ó, temos a mancha aqui diferente, né? Coloração dela. Pode ser a infiltração ou pela porosidade da pedra ou pela junta que nós temos aqui na lateral. Ó. Penetrou a água ali e manchou, tá? Manifestação patológica. Minerais secundários, sulfetos de ferro amarelos, né? Pirita, pirrotita e carpopirita, presentes dos granitos calcários e metamórficos, mármores e ardósias, certo? Pode manchar. Por alteração, são transformados em óxido e hidróxido de ferro amarelados, castanho avermelhados, castanho ou avermelhados, com uma coloração toda de ferrugem. Granalhas ferríferas em granitos brancos que também liberam ferrugem. Tá? Magnetitas em granitos que por alteração liberam ferrugem. Minerais contendo traços de manganês ou cobalto, sua alteração resulta em manchas preto-azuladas irregulares, denominadas de dendritos, que liberam fósseis de samambaias, comum em adenitos e quartzotitos. Então, olha aqui. Então, eu tenho um portão metálico que ferro, certo? O que que ele vê aqui? Uma rocha, certo? Branca, provavelmente seja um mármore, certo? Aonde a ferrugem penetrou e estava penetrando na lateral e foi entrando dentro da minha rocha, tornando um amarelado, certo? Eu tirei a cor natural dele, daquele branco, para ser um amarelo aqui, cor de ferrugem. Aqui, a mancha de ferrugem causada pela decomposição de minerais férreos presente no mar ou agentes do meio externo. Então, o que que eu tenho muitas vezes? Eu posso ter uma viga aqui, né, onde eu tive pouco cobertura da armadura, pode ser do estribo, né, pode ser da armadura longitudinal, e aonde penetrou água aqui, correu água aqui, veio aqui, pingadeira insuficiente, penetrou ali, deu corrosão na armadura, essa corrosão começou a soltar e manchar o nosso granito, tá? Dando essa cor amarelada. Manchas, fissuramento e deslocamento das placas. Então, em função talvez da argamassa, excesso de água na argamassa, manchas escuras com aspecto molhado, que por exultação penetram nos poros da pedra de baixo para cima. Impureza de ferro no cimento, que na superfície da areia principalmente que não foi lavada, né? Transportadas durante a evaporação da água da argamassa, e penetram nos poros e fissuras da pedra. Tá? A pedra não é um elemento totalmente impermeável, ela também tem uma certa porosidade por ter microfissuras. Então, olha aqui, ó, mancha úmida oleosa em placas de granito provocado pela evaporação de água excessiva, carreando ou não excesso de resinas na argamassa. Olha aqui. Então, uma mancha aqui, ó, umidade. Aqui eu não tenho contato com ferrugem, não é mancha amarelada, mas vê uma mancha úmida. Essas manchas elas podem vir e voltar, entendeu? Dependendo da densidade de umidade que eu tiver no ambiente. Então, ela pode secar, depois voltar e depois aparecer novamente. Então, manchas provenientes da umidade, né, que nós temos aqui embaixo, e em cima a umidade excessiva da argamassa, quanto a impureza do material
que fixam, está escrito fichante aqui, né? É o material que fixa, então, meu granito. Manchas amareladas em placas de granito. Às vezes as placas de granito, antigamente, elas eram colocadas pinos, né, argamassados com uma resina plástica e depois chumbados no material. Se entra umidade, né, naquele pino, com ferro ele pode causar a ferrugem amarelando a minha peça. Daí, nesse caso aqui é complicado, teria que extrair ela e fazer remoção, limpeza, tirar a contaminação do ferro. Então, manchas de fissuramento, deslocamento na argamassa, carreção de sais solúveis, carbonatos para a superfície da placa sob forma de mancha branca. Então, pode acontecer fluorescência provindo oriundos da argamassa, extraídas ou não do cal usado indevidamente do preparo da argamassa ou no cimento de qualidade inferior. Tá? Então, o cimento de qualidade inferior pode dar a eflorescência, pode ser no cal da argamassa, que dá eflorescência, e daí ela vir para a borda na nossa rocha. Então, aqui eu tenho racho, um exemplo de rocha basalto, certo? Eflorescência do carbonato de cálcio em gnais e bruto. Gnais e basalto são elementos similares, tá? Até a discussão que se tem aqui na nossa região da Serra, o nosso basalto não seria basalto, seria gnais. Então, dependendo da idade da maturação da rocha, ele é considerado gnais ou basalto. Então, aqui é fluorescência, né, provendo lá da nossa argamassa de assentamento ou mesmo de rejunte, e causou essa mancha branca aqui no nosso material de acabamento, né, que nesse caso é uma rocha denominada basalto ou gneiss. Resina. As resinas são utilizadas geralmente para a reconstituição de quebras na superfície das placas, são comumente usadas em mármores travertinos para preencher buracos na superfície dessa rocha onde ela estiver muito porosa. Tá? Então, olha aqui, a resina que eu apliquei, certo? Reagiu, tornando essas manchas amarelas aqui e o nosso preto escuro, mudando a coloração, né? Apesar de um produto utilizado ser específico para essa finalidade, a reconstrução ressalta com o tempo. As resinas não têm a mesma natureza, cor ou textura da rocha, perdendo por ressecamento a sua transparência e sua aderência à rocha. Então, normalmente, esses materiais aí são poucos utilizados ou são mais especificados para uso onde não tenha muita abrasão, não tem muita umidade, né? Então, no revestimento de uma parede, algum local que não incide muita água. Então, o que que nós temos? A rocha e essas resinas plásticas que vão preencher aqueles furos com dando tonalidades bonitas. É muito bonita essa rocha aqui, eu acho muito legal, né? Mas esse porém que nós temos que uh, restringir o uso delas. Alguns lavabos, pouca incidência de água, pode ser utilizada. Eu tenho na minha casa um tampo de granito no lavabo lá, com essa rocha aqui, nunca deu problema nenhum, né? Então não tem muita, também assim, grande umidade que incida sobre a mesma. Tem mais aí uns 15 anos e nunca deu galho. Então, em relação à adequação da resistência da pedra nos principais pré-requisitos de sua utilização em ambientes de elevada solicitação. Então, conforme a pedra, não posso utilizar em ambientes com muito tráfego intenso, tá? Então, nós vamos ter que analisar ali qual é a capacidade que ela tem de resistir ao risco. A perda de brilho por desgaste abrasivo resulta tanto de características intrínsecas da rocha, quanto do nível de tráfego ao que o piso ou a escadaria está submetido. Então, depende do tráfego, se tiver mais intenso, menos intenso, pode perder o brilho ou não. Mármores, pedra-sabão, dioritos, cianitos e outras rochas pobres em quartzo têm pequena resistência a desgastes, né? Quartzo é um material de alta resistência. Quanto mais teor de quartzo eu tiver na nossa rocha, mais resistência vai ter. Os granitos, muito ricos em quartzo, resistem muito bem a longas e intensas abrasões, enquanto que os mármores, né, basaltos, não resistem a possuem baixa resistência à abrasão, né? E aqui nós temos a nossa escala de Morse,
né? Que o que que é? Uma escala que vai de 1 a 10, aonde ele pega e classifica os materiais quanto à dureza. Então, o que é a dureza do material? É a capacidade que o material tem de resistir ao risco, certo? Não é duro, é a capacidade do material tem de resistir ao risco. Então, vai da dureza desde o material com menor capacidade de resistir ao risco, que é o talco, pegando
vamos lá. Então, se eu pegar assim uma placa de mármore, né, desgastada e riscada em escadaria. Então, aqui é um desgaste, é um risco em abrasão, né? Porque de intenso tráfego que nós temos, bem como eu tenho manchas aqui nela, né? São três manifestações patológicas nesse mesmo degrau, tá? Então, quais são as principais? Primeira dela, a deteriorização. Então, a deteriorização do material petro é condicionada por vários fatores, dentre eles, então, as características físico-mecânicas da rocha, as rochas carbonáticas, por sua solubilidade em ácidos naturais e artificiais, sofrem com o tempo degradação estética e funcional, quer em ambientes poluídos, muito úmidos ou à beira-mar. Então, a maresia, ela contém o sal, né? Que com a água origina um ácido clorídrico que deteriora o nosso material pétreo, que é a rocha, né? A utilização do material em início ou estado avançado de composição por desconhecimento das características e propriedades do revestimento escolhido. Granitos amarelos, cuja cor não é primária e sim secundária, resultante da alteração parcial de rochas. Parte dessas rochas são muito porosas e apresentam características físico-mecânicas pouco recomendáveis para numerosas aplicações. Então, essa deteriorização ela vai mais o quê? Na especificação do material, quando a gente utiliza ele. Então, se você for numa marmoraria, já tem que dizer, eu vou utilizar esse material rocha em determinado ambiente. Daí eles já vão te explicar, olha, utiliza estas e esta linha de granitos de mármore para esse tipo de utilização. Deteriorização, presença abundante de minerais de faixa decomposição, que por esse processo compromete a estética e a durabilidade do revestimento. Também eles podem se deteriorizar por fadiga ao longo do prazo, da textura ou da estrutura da rocha, com elevado coeficiente de dilatação térmica, por expansões e contrações sucessivas que levam à perda das características físico-mecânicas. Então, contrai, expande, fadiga no material pode deteriorar ele também, né? Bem como dar o trincamento ou fraturamento, tá? Então, a fratura ou trincamento, as trincas dos revestimentos pétreos pode aparecer devido a Aí, desde ali do transporte, né, poder de choque entre as pedras, assentamento da pedra, quando dá impacto, né, principalmente da interface entre a camada de revestimento e a camada de fixação não contínua, elevado índice de dilatação da placa de revestimento, que são expostas a amplas variações térmicas e separadas por juntas com largura insuficiente para evitar contato entre as placas, certo? Todo momento que eu tenho material perto, principalmente quando ele tem pequena dimensão numa parte, que eu chamo material esbelto, eles são placas utilizadas sem um rejunte adequado, ele vai contrair e dilatar, e principalmente quando ele dilata, ele vai bater uma peça na outra, porque eu tive pouco espaçamento de rejunte, ele pode causar fissuras. Vamos ver o exemplo posterior, né? Então, baixa resistência ao impacto em caso de pisos sujeitos a alto tráfego de pessoas, cargas ou veículos. Quando submetidos às solicitações do material forem demasiadamente elevadas ou repetidas, pode ocorrer fratura do material, né? E aqui um exemplo clássico do quê? Numa placa onde tem uma base e umas 3, 4 vezes a altura dela. É um material esbelto, né? Então, no momento que ele sofre uma variação térmica, ele tende a se expandir. Vai se expandir sempre o quê? Pelo lado de maior comprimento. Então, as tensões são aqui de cima para baixo da fissura e de baixo para cima da fissura. Então, sempre a fissura vai romper perpendicular às forças atuantes, né? Ocorrendo a fissura devido à variação térmica, onde ela se expandiu para lá, expandiu para cá, certo? Não houve espaço para se dilatar, porque ela foi compactada, fissurou ali. Tá? Aqui, mesma coisa, né? Placas causadas por falta de junta de dilatação insuficiente, ela aqui chegou a contrair demais, que escamou aqui as pontas, quebrando, ó. Correndo praticamente uma fissura com lascamento das pedras devido à falta e insuficiência de junta de movimentação ou dilatação.
Falha nos selantes, então problemas com selantes das juntas usados por rejunte no assentamento são causados por dois fatores: excesso de produto utilizado e falta de limpeza posterior, manchando a superfície da pedra ao redor das juntas; falta de produto, havendo descontinuidade no rejuntamento, que propicia infiltração de água da chuva ou material de limpeza e surgimento de manchas de umidade. Então, aqui é o caso, né? Deficiência ou falta, né? Penetrou água, mancha de umidade. Também, que é uma moeda para ter mais ou menos noção da espessura da junta que nós tínhamos ali e as falhas que eu tenho, a irregularidade dela, ó, causando manchamento ou degradação dele. Né? Então, olha aqui. Mancha de soleira de granito por infiltração de água em juntas insuficientemente seladas. Então, tinha junta aqui, mas não foi uma junta com material selante. Material selante é que material que tenha seja impermeabilizante entre uma peça e outra, tá? Selante vai selar da penetração de água. Penetrou água já deu coloração diferente. Então, mancha devido à umidade. Então, notar a existência de rejunte, a presença lado a lado de rochas máficas e félsicas, coeficientes de dilatação muito diferentes. Olha que feia essa aqui, né? A umidade que nós temos. A diferença que dá a coloração na peça. Ficou horrível, né? Às vezes um piso polido é mais bonito que o material bonito de pedra, sem isso aqui. Solução nessas. Não tem, é remover, tentar remover ela inteira, fazer a impermeabilização da base, se tiver uma umidade ascendente, né? Ou caso tenha infiltração de outra umidade que venha para cá, eliminar essa outra infiltração, daí talvez possibilidade de não remoção do material, né? Este é um caso muito legal de discutir, que nós vamos discutir depois, né? Vazamento provocado por hidróxido de ferro, proveniente do vazamento de uma lata de ferro cheia de água. Então, os caras lá terminaram lá o ambiente, pegaram uma lata cheia de água, colocaram aqui e tinha um furinho na lata, né? Começou a enferrujar a base e ficou aqui toda manchada, né? Cor amarelada de ferrugem no nosso material de rocha. Mancha de gordura provocada pelo contato do corpo humano com a rocha, né? Olha aqui. Então, o pessoal aqui hoje não utiliza mais esses telefones, antigamente se utilizava muito, pessoal, um material dia quente, com camisa de manga curta, se encostou ali, começou a suar gordura material. Então, vê a diferença de tonalidade entre um granito e outro, além de ser um aspecto antigênico, né? Então, foi utilizado para ser um material de fácil limpeza, um material higiênico, e do momento que ele absorve toda a gordura da pele da pessoa e do suor, fica retido ali, transmitindo entre uma pessoa e outra, né? Então, produtos impermeabilizantes vêm sendo aplicados nas placas da rocha, tanto na superfície como na ardósia. Então, naquele caso, material poroso tem que botar o produto impermeabilizante. Eles são divididos em dois grupos: de superfície, que modificam a tensão superficial dos materiais, e os endurecedores de superfície, que atuam através da precipitação de sais pouco solúveis ou de formação de géis que preenche o vazio da placa. Resinas orgânicas, então, são notável transparência, resistente à luz solar, ao calor e às condições adversas, são insensíveis à água e fracamente oxidáveis a temperatura não muito elevadas, evidentemente. Os produtos de comportamento satisfatórios para aplicação no exterior. E o que mais utiliza atualmente não são as resinas orgânicas, mas sim os materiais polímeros ou acrílicos, né? Que tem os acrilatos e os metacrilatos. Podem ser utilizados produtos higrofugantes, então higro é água, fugas é fuga da água, né? São materiais repelentes, depende da incidência que nós tivermos. Compostos silico-orgânicos, os silicones, seus filmes extremamente finos, características por elevadas características hidrofugantes. São duráveis, resistentes a fatores atmosféricos, à luz, a produtos químicos e também a micro-organismos.
são invisíveis quando aplicados sobre os materiais, né? Isso que é mais importante, porque que eu vou aplicar um material impermeabilizante que não altere a coloração e a tonalidade do material PET que eu estou estudando, que eu estou utilizando, né? Porque eu quero aquele material. Adere bem aos substratos, resiste bem a temperaturas não elevadas e não retém poeira, né? Pode ser utilizado ceras, que tem aplicação restrita porque frequentemente provoca alterações na superfície tratada, dando algum amarelamento. Em presença de umidade e carbonato de cálcio, formam sabões, causando branqueamento das cores originais da rocha. E as características iniciais de hidrorrepelência desaparecem com o tempo. Então, a cera, a vida útil dela é muito pequena, né? Mas uma opção também é ser utilizada para ser removida, reutilizada depois novamente. O método mais utilizado e mais usado da aplicação dá-se com pano umedecido, com produto em todas as faces da placa ou rocha, ou apenas a superfície de acabamento anteriormente ao assentamento. Então, os principais problemas que podem ser atribuídos à utilização de produtos impermeabilizantes, podendo ser agrupados em, então, dois fatores principais: alteração do aspecto visual, né, e redução da resistência à aderência. Então, em relação à alteração do aspecto visual, né, formação de uma película superficial degradada em função da temperatura e umidade dos produtos de limpeza, perda de aderência e o surgimento de manchas. Em relação à duração na resistência em relação à redução na resistência de aderência, quando aplicado no tardós, né, que é a parte de trás da placa, né, anteriormente ao assentamento da rocha, pode diminuir a aderência. Reduz a permeabilidade da água, dificultando assim a penetração da pasta no ancoramento da placa argamassa. Aí tem que ir lá ver o sistema construtivo a ser utilizado, né, que no caso dessa disciplina, né, então conforme o tamanho da placa, muitas vezes a gente não vai utilizar somente a argamassa para fixação. Então, muitas vezes tem que utilizar arames, pinos, né, então diversos tipos de sistema construtivo que faça com que aquela placa dê uma aderência maior. Redução na resistência da aderência. Então, para avaliar a influência dos produtos impermeabilizantes na resistência à aderência, pode-se realizar um programa laboratorial utilizando procedimentos semelhantes ao estabelecido na NBR 13753. Tá? Em corpos de provas de granito vermelho foram assentados utilizando duas argamassas e 3 produtos permeabilizantes. Então, um exemplo de caso de um estudo que estabelece ali para ver a diferença entre um e outro, né? Quais as recomendações que nós temos durante o assentamento, então, de materiais? Então, em primeiro lugar, remover, lavar, limpar a lama de serraria que tem permanecido na face não polida, parte de trás da peça, chamada etardós, que nós já vimos, especialmente em rochas brancas. Então, toda a peça, o que que é? Você corta ela é cortada, depois ela é polida com água, né? E nesse polimento sempre fica o pó, que elas são lavadas depois. Então tem que sempre verificar se houve uma boa limpeza, retirada desse pó ali, né? Porque aquilo vai influenciar diretamente a aderência da tua rocha, da sua base, o substrato. Procurar manter o ambiente da obra limpo durante ou após o assentamento da rocha, tomando-se cuidado, entre outros, com o pó de raspagem de assoalho, de madeira e o que for o caso, né? Nas edificações térreas, impermeabilizar o contrapiso para evitar mancha de umidade ou deteriorização do ladrilho de pedra, né? Utilizar argamassas compostas por cimento branco e areia lavada, secas ou argamassas colantes. Evitar composições com materiais rochosos, com uma resistência ao desgaste muito distintas, mármores e granitos, em pisos de alto tráfego de pedestre, principalmente em shopping centers. Em relação à secagem da argamassa, então, deve assegurar a cura da argamassa de fixação ao assentamento das rochas, tá? Então, não posso aplicar ela sem ter a cura da minha base. Não é recomendável a aplicação de tratamento de superfície em rocha disposta sobre a argamassa por pelo menos 4 semanas após a instalação.
Então, 4 vezes 7, 28 dias, né? Fez a completa cura, 28 dias, aí posso fazer meu assentamento da minha rocha na revestimento da argamassa. Evitar o uso de rejuntes impermeabilizantes, caso não tenha sido aguardada a completa cura da argamassa do contrapiso e de assentamento. Então, obedeci a cura do meu revestimento de argamassa, assentei meu revestimento em rocha, não fiz o rejuntamento sem a cura completa dessa argamassa, de assentamento da rocha na argamassa já curada. Após a cura dela, faço o rejuntamento. Parâmetros relevantes e importantes a ser observado, então. Primeiro, em relação à absorção, ver a influência em manchamentos e deteriorização. Tá? Dilatação térmica, estabilidade física do revestimento. Contração, dilatação, contração. Dilatação pode dar instabilidade e fissuras também, né? Resistência mecânica, revestimento de fachadas, pisos suspensos. E desgaste abrasivo, né? Verificação em pisos que eu posso utilizar. Né? As solicitações que atuam sobre o nosso revestimento petro são solicitações físicas, químicas e físicas e mecânicas. Nas físicas, a gente entende como oscilações de temperatura, de umidade e ventos também, né? Pode degradar nossa base. Químicas são as atmosferas poluídas, procedimentos rotineiros de limpeza. E físicas e mecânicas são solicitações de atrito, tráfego de pessoas, peso de rochas sobrejacentes. Peso de rochas sobrejacentes é o seguinte: assentei uma pedra muito grande e depois outra em cima. O peso da peça sobrejacente que está acima está causando peso nessa. Então, essa peça vai ter que suportar a aderência dela própria mais a peça de cima. Ela não deve suportar isso. Então, no momento que eu tiver peças muito grandes, o fabricante dela vai indicar, você tem que colocar ou pinos nela, ou fazer a fixação, ou pinar a base para ela não descarregar o peso dela na de baixo. Tá? Então, tudo em função do quê? Do tamanho da placa que eu estou utilizando. O fabricante vai indicar as dimensões máximas para a utilização de pinos ou a perfuração nela e fixação da placa. Tá? Pino na base de baixo para suportar ou perfurar e fixação com bucha. Se o revestimento apresentar algum tipo de mancha de origem desconhecida na superfície da placa, pode ser utilizado esse seguinte procedimento. Então, primeiro, remover o máximo possível do material manchante da superfície das placas com pano úmido e com sabão neutro, evidentemente. Passar um pano umedecido com acetona e verificar se obteve sucesso ou não. Caso contrário, passar o pano umedecido com solvente, peróxido de oxigênio, 20%, e ver se é a transferência da mancha para o pano. Então, o peróxido de hidrogênio, qual é a função dele? É no momento você colocar ele na superfície, ele absorver essa mancha para o pano. Se começou a passar no pano, vê que está tendo efeito, posso reutilizar mais, né? Aplicar o produto removedor, tomando cuidado para que não ataque a rocha. Somente de ferrugem, que causa muito, né? E aqui, a título de curiosidade, algumas origens de manchas que eu posso ter, né, no nosso materiais e qual o material que eu utilizo para removê-las. Então, se eu tenho sangue ou animal, sangue de pessoas, eu posso remover com água, detergente ou com amônia mesmo, né? Café, peróxido de hidrogênio e algumas gotas de amônia. Não usa amônia isoladamente, pois pode tornar a mancha permanente. Então, dilui ela, né? Tolueno chileno também pode tirar o café. Tintas eu posso retirar com acetona, cloreto de metileno. Ferrugem com acetato de sódio. Oxalato de sódio também. Vinho com acetona e peróxido de hidrogênio. Madeira com acetona, cloreto de metileno. Tá? A mancha de madeira, pessoal, tem muitas madeiras que mancham. Lá, pega uma Itaúba, uma esquadria de Itaúba, perfurei ela para fazer uma fixação. Tá? Depois veio a umidade, com aquele pozinho lá na minha esquadria. Choveu ali, entrou aquela umidade, aquele pozinho com água,
diluiu e veio para o nosso material petro. Aquilo pode manchar? Sim, pode manchar. Assim como a nossa revestimento argamassa com pintura. Ambos ele mancha. Né? Então, a NBR 13819 fala sobre a questão da resistência ao manchamento no nosso material petro, né? Então, verificação de ação deletéria de agentes manchantes, selecionar no uso cotidiano, doméstico ou comercial, quando acidentalmente em contato com a rocha. Ela objetiva a orientação do uso da rocha, como tampos de pias de cozinha ou de mesas residenciais e de escritório, certo? Agentes de uso culinário, tipo café, refrigerantes, maionese, mostarda, vinho e outros materiais que, conforme o tipo de rocha, pode ocorrer manchas ou não. Agentes não culinários, como massa de vidro, óleo lubrificante, óxido de ferro, tintas de caneta, são materiais também que podem ser nocivos a material petro. Essência ataque químico. Então, a norma ela estabelece condições que a nossa rocha deve resistir ao ataque químico. Então, digamos, cloreto de amônia, solução de hipoclorito de sódio, solução de ácido cítrico, de ácido lático, de ácido acético, todo o tempo de exposição, 24 horas. Ácido clorídrico, 3% e 18%, hidróxido de potássio a 10 gramas por litro, ou hidróxido de potássio a 30 gramas por litro, 96 horas de exposição. Tem que resistir. E aqui um exemplo que nós vamos conversar sobre alguma mancha que eu possa utilizar num revestimento em pedra, né? Então, utilizei a minha massa, meu revestimento ali, tá ali bonitaço tudo, quando menos aparece, coloquei na parede, depois de um tempo ocorreu isso. O que que deu para notar ali, pessoal? Vocês estão visualizando? Hein? Sim. Ah, outra vez eu falei, ninguém respondeu e eu segui para frente, né? Devia ter parado. Então, o que que dá para notar aquilo ali? O que que pode ser aquilo ali, pessoal? Hum? Não tem furo nenhum na pedra. Na dúvida, fiz a remoção. Cortei a pedra, retirei. O que que eu identifiquei ali? Pontos de contato com o ferro. Então, o que que eu tinha? Um estribo ali que estava com pouco revestimento de argamassa. Tínhamos o arame que estava amarrando os estribos, que estava saliente para fora, diminuindo o meu cobrimento de armadura. Umidade deu ali devido a pouco rejunte, né? Ou deficiência no meu rejuntamento. Corrosão. Corrosão, manchas na nossa pedra, tá? Como que nós fizemos? Nesse caso, eu tive que remover a pedra. Por quê? Porque eu tenho que eliminar esse ponto de corrosão aqui. Tem que retirar lá ou retirar o arame de amarração dos estribos, cortar e tirar fora, ou retirar o estribo e colocar mais para dentro. Ou deixar ali e fazer uma pintura no meu material ferro, para quê? Para que não aconteça mais oxidação. Tá? Faço um tratamento nele também, e depois põe a argamassa de novo. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma intervenção na base. Mas e a minha pedra? Posso solucionar ela? Sim, posso. Tá? Então, o que que eu posso fazer? Tá? Remove-se, utiliza o produto à base de oxilene. Produto comercial não vou falar, tá, pessoal? Pode entrar lá no fabricante, que era um removedor de ferrugem de granito, de pedra cerâmica, de mármore, o que for. Tá? Eu vou te dar o comercial. Mas são todos à base desse produto chamado oxilene. Tá? É um removedor da oxidação em pedra natural. Então, destina-se à remoção de manchas de ferrugens provocada por granalhas de aço e outros agentes ferruginosos em granitos e pedras naturais em geral. Nesse método, é necessário fazer um curativo em cima dos pontos oxidados, deixando o produto agir por 24 horas para após o período retirado. Então, nós vamos fazer um curativo. O que fizemos?
passa o produto, tá? Na pedra, pega-se uma estopa, um algodão, o que for, coloca-se o produto nele e coloca-se ele saturado ali. E depois fecha-se com um plástico, tá? Para ele não evaporar. Bota a fita, tudo, e deixa esse produto imerso, aquela estopa que for, né? Ou algodão, ou um pano, alguma coisa assim, melhor uma estopa, umedecido, ele em contato com aquele lá, no mínimo 24 horas. Já tinham visto curativo em pedra, pessoal? Tem? Não, bem Não? diferente. Então aí, ó, se faz um curativo para tirar ferrugem. Claro, nesse caso aqui, eu tenho que consertar a base para não ter de novo, né? Depois de 24, retira o curativo, o que que ele faz? Ele vai absorver toda a ferrugem e vai ir para aquela para aquela estopa que nós tínhamos, vai puxar para ele. E a pedra vai ficar assim. Daí eu posso fazer a aplicação de novo, tá? Então, nesse caso, há necessidade de eu remover a base. Naquele outro exemplo que nós vimos aqui, ó, eu deixei de curiosidade aqui para vocês, o que que nós tínhamos? É uma lata de tinta que foi largada ali. Tirei a lata, não tenho mais o agente causador, mas a mancha continuou, tem que tirar. Então, não preciso fazer a remoção da minha peça para mim fazer o tratamento dela. Faço a remoção aqui, coloco oxilene, estopa com oxilene, ah, curativo, 24 horas no mínimo, depois tiro, ela vai ser toda a mancha daquela estopa. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Tá? Sim. Então, bem fácil. Já fiz isso, foi muito, funcionou direitinho, sem problema nenhum. Ok? Então, finalizamos novamente essa parte de manifestações patológicas em revestimentos de rocha, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a escala de Morse. Estão visualizando aí? Sim. Sim. Então tá. Então, relembrando, então, rocha, né, é qualquer agregado natural sólido, composto de um ou mais minerais que constitui parte essencial da crosta terrestre. Então, são as pedras que nós temos aí, chamamos de rochas também, né? Ou elementos pétreos. Então, conforme cada tipo de decomposição natural dessa rocha, é a formação do nosso corpo natural, vai ter uma estrutura cristalina de formação dos átomos, né? Então, Deus fez fez, fez de pato, ah, qualquer outro tem uma formação diferente. Então, rocha ou mineral é um composto natural sólido, cristalino, formado em resultado da interação do processo físico-químico e ambientes geológicos, tá? Então, é a nossa rocha, que vocês devem ter visto lá na disciplina de introdução à geologia, toda a formação que nós temos das nossas rochas utilizadas na construção civil, né? Ou dos nossos minerais. Então, minerais são elementos ou substâncias químicas, geralmente sólidos, encontrados naturalmente na nossa crosta terrestre. Há mais de 2.000 diferentes minerais, são compostos pela união de vários tipos de elementos, tipo sílica, oxigênio, alumínio, cálcio, ferro, né? As diferenças entre os minerais devem-se a diferentes tipos de elementos que compõem e também a maneira com que esses elementos são arranjados ou agregados. Os minerais encontrados igualmente distribuídos na crosta terrestre, então, cada região eu tenho minerais diferentes, devido à nossa formação geológica daquela região. Como exemplo aqui, no Japão, não tem nada de ferro, então eles importam do Brasil, nós temos abundância em ferro. Minerais são identificados a partir da análise de suas propriedades, principalmente a cor, dureza, tipo de cristal, forma, transparência, brilho e outras. Isso dão as características que deram o nome àquele material mineral ou rochoso. Então, dos materiais que nós mais utilizamos no Brasil, antigamente era muito basalto, né? Agora não se utiliza quase muito pouco basalto, se usa mais o nosso granito, né? E atualmente já o granito está sendo muito mais substituído, né, pelo nosso porcelanato. Antigamente, então, revestimentos de qualidade, padrões mais elevados, era tudo rochas. Atualmente já é tudo porcelanato, né? Mas em relação à rocha, são formadas por minerais, a maioria delas compõe
de vários tipos de minerais. Quando um ou mais minerais se agregam, é formada a rocha. O granito é exemplo que apresenta grãos de várias cores e brilhos. Esses grãos são minerais que compõem a rocha. O granito é principalmente formado por 3 tipos de minerais: quartzo, feldspato e mica, tá? Que são componentes também da nossa areia que nós temos aí, né? O que caracteriza os materiais, os minerais, como nós vamos reconhecer? Em primeiro lugar, pela forma. Então, a forma ou do prisma, ou de fibra, ou de agulha, ou de placa, ou de cubo, paralelepípedo, romboedro, tetraedro, octaedro, etc., né? Então, os grãos também podem ter aspectos irregulares, alongados, achatados, equidimensionais, ou seja, a mesma distância, tudo isso compõe a forma do nosso material. E a característica que eu já falei antes, que é importante, né, é a dureza, tá? Que é a capacidade que o material tem de ser submetido ao risco, tá? Então, na prática, para fins de identificação de minerais, a dureza pode ser avaliada através de escalas convencionais. E aqui, numa das escalas que conversamos antes, então foi criada pelo austríaco Friedrich Morse, em 1824, que ele dá 10 graus de dureza para os materiais. Então, vimos ali desde o talco, que vai 1 até o 10, que é o diamantes. Dando os materiais moles, de 1 a 3, depois os duros, e os semiduros e os duros, né? Então, isso aqui já vimos. Então, cada mineral dessa escala risca o anterior de dureza inferior e é riscado pelo seguinte na escala, portanto, é dureza superior. Tá? Para auxiliar na determinação da dureza de um mineral, usa-se outros minerais identificados e, portanto, com dureza conhecida, bem como outros materiais de dureza relativamente conhecida, quanto não dispomos da escala de Morse. Então, se eu conheço o material de dureza conhecida, eu risco outro. Se eu não consigo riscar, com certeza a dureza desse material é superior a que eu estou. Se ele é submetido ao risco, é o inferior. Né? Então, método de comparação. Então, aqui algumas das fotos dos materiais, né, que nós temos na escala, utilizando a parte de mineralogia deles. Olha que bonitos materiais, né? E, por último, o nosso diamante aqui, que é o nosso rei da dureza. Em termos de curiosidade no nosso dia a dia, então nós pegamos aí. Então, pegar um fósforo lá. Eu quero comparar algum outro material com o fósforo. Então, lá na ponta do fósforo, ela é um material abrasivo, que eu risco, né? Ele é submetido ao risco, a dureza de 1,1. A nossa unha, quando o nosso material risca, né, é 2,5 a nossa dureza da unha. Uma moeda de 3 a 3,5, num prego de 5 a 5,5. Canivete suíço, aquele lá que é muito bom, de 5 a 5,5. Uma lima, que já afia ferramentas, é 6,5 de dureza. Né? E assim nós temos outros materiais aqui. Então, olha lá, um cristal, certo? Que é 6 e pouco. O aço inoxidável, já quase 7. E o nosso diamante lá, que é a escala de 10. Tá? Então, sempre analisando o material que pode riscar o outro. Só que essa escala não é linear, tá, pessoal? 1, 2, 3, significa que o 10 é 10 vezes mais resistente que o 1, não. Ele só está na 10ª colocação, tá? Daí sim a resistência é dada por essa outra tabela. Então, digamos, se o talco vale 1, certo? O topázio vale 8, tá? O quartzo vale, o talco vale 0, o topázio vale 200, o quartzo vale 100, né? Nós temos o diamante que vale 1.600. Então, uma escala, ó, cada vez mais ascendente. Então, essa aqui é a ideia, que não há linearidade na escala de Morse. Só há uma ordem decrescente em cada material a ser utilizado. Tá? Então, aqui já tem uma outra tabela. Os materiais indicando aqui os mesmos que eu falei antes, né, da questão da unha, da moeda, de um cristal, de uma faca inox, e assim nós temos. Então, a diferença absoluta de dureza entre, por exemplo, o coridon e o diamante é maior que entre o talco e a calcita. Então, o talco e a calcita, né, e o coridon e o diamante, ó.
Um é na faixa de, acho que era 400, outro 1.600. Ok? E para finalizar essa parte, então, de escala de Morse, tá? Dureza absoluta, então, pode ser também analisada pelo esclerômetro. O que é o esclerômetro? É um equipamento na forma de uma pequena garrafa, que em sua ponta dispara um pistão, que entra em contato com a superfície do concreto, através de um choque seco, em forma de uma martelada. O recuo do pistão é medido e comparado a uma escala que existe no corpo do aparelho. Tá? Então, uma relação direta da dureza com o material a partir de quando ele é impactado por uma mola ali, certo? E essa relação de dureza tem uma relação direta com a resistência à compressão do material. Então, quando eu quero fazer um ensaio não destrutivo de uma estrutura de concreto, eu pego um esclerômetro, vou lá, evidentemente eu tenho que tirar o revestimento de argamassa caso ele esteja, retiro o revestimento de argamassa e começo a fazer um ensaio. Tem toda a norma estabelecendo de quantos pontos eu tenho que fazer por metro quadrado, tudo, e faço o número médio dali, busco a resistência do concreto. Então, para qualquer concreto que a gente se faz aí, primeira coisa, primeiro teste de qualidade da resistência mecânica é feito pelo nosso CP, nosso corpo de prova, né? Que a gente pode romper ele a 7, ou a 21, ou 28 dias, ou a 60 dias, né? Ou posso fazer um ensaio não destrutivo, de pegar um esclerômetro lá depois do tempo que eu quiser e verificar a resistência, certo? A dureza do concreto e, através de uma escala, certo? Atribuir a resistência daquela estrutura de concreto que eu tenho. Mas não se preocupe que isso aqui eu botei um videozinho ali para vocês, caso queiram dar uma olhadinha, a título de curiosidade, mas nós lá, quando tratarmos sobre estrutura de concreto e recuperação delas, tá? Nós vamos conversar mais sobre esse carinha aí, tal do esclerômetro. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí? Todos satisfeitos aí? Agora passamos o Tá. material? Sim. Então tá, vamos lá. Se alguém quiser perguntar, pessoal, por favor, vamos lá. Vão interagir, não tem problema nenhum, tá? Então, escala de Mohr, já falamos desse carinha, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém já fez algum ensaio de esclerometria aí em obra? Hum? Não? Não. Então tá. Vamos então conversar sobre MPs em pinturas? Então vamos lá. Estão visualizando o slide aí? Tranquilo? Então Sim. tá. Então, primeira coisa, nós temos que analisar que uma pintura, pessoal, quando a gente pega lá a pintura e compra, ela não é um material único, homogêneo, tá? Ela é composta de 4 partes diferentes, tá? Então, a parte principal dela é a resina ou emulsão, que é a minha pintura, tá? Que é uma base que eu tenho. Depois eu tenho a segunda parte, que é os pigmentos. Os pigmentos são responsáveis pela coloração, certo? Onde eu tenho pigmentos ativos ou inertes, tá? Aquele já tem a cor dela normal, que são os inertes, eu fiz a coloração, sei lá, o amarelo, a tinta fresca tem amarelo, a tinta ah, seca esse amarelo, tá? E os ativos são aqueles que eu posso aplicar ele, daí com o decorrer da secagem dela, ela vai trazer depois a cor normal que eu tenho. Então, são pigmentos responsáveis pelas cores. Os solventes são aquele material necessário para mim diluir ela, certo? Diluir ela e para poder fazer a aplicação. E os aditivos vão ser responsáveis pelo quê? Pelo processo de secagem da pintura, tá? Ok? Então, são 4 partes que eu tenho numa película de tinta lá: aditivo, solvente, pigmento e veículo. Ou emulsão também, alguns chamam. As tintas mais usadas, então, são PVA,
acrílica, caiação, a base de cimento, esmalte sintético, resina epóxi, borracha colorada, vernizes, que são acrílico e poliuretano, silicones, né? Caiação, base de cimento praticamente não se usa mais, mas no interior aí, às vezes tem se usado. Ok? Então, essas mais comuns que nós temos no nosso dia a dia são essas. De não ter esquecido nenhuma, né? Então, em relação à minha pintura, eu sempre tenho que fazer uma base preparadora dela, tá? Antes de eu aplicar, eu não posso simplesmente pegar uma tinta lá numa alvenaria e lançar ela toda. Tem que fazer uma preparação dessa base. Então, muitas das preparações eu posso utilizar um selador. Qual é o objetivo dele? Reduzir ou uniformizar a absorção do substrato. Tá? Então, o que que eu tenho? O nosso substrato, a nossa base, principalmente em revestimento de argamassa, ela tem absorções diferentes, porque às vezes eu fiz um argamassa hoje, a metade, fiz a outra daqui uma semana, outra daqui um mês, períodos de curas diferentes, ou todas já estão curadas, evidentemente. Uma eu tive maior desempenho, outra menor desempenho, né? Então, tudo dá uma desuniformização na absorção que eu tenho. E no momento que eu tenho o selador, ela uniformiza isso. Para quando eu aplicar minha película de tinta, ter uma parede estabilizada e uniformizada em relação a receber ela. Prime é um produto utilizado para inibir a corrosão, né? Utilizado em materiais metálicos. O Wash Primer promove adesão sobre a superfície não metálica, né? Preparador de paredes promove a coesão de partículas soltas do substrato, indicado para argamassas não firmes sem coesão. Tem uma argamassa lá com problemas de coesão, vê que é uma argamassa pobre, né, de cimento, né, não de poeira, não é nada disso, né, pessoal? Eu posso colocar um preparador de paredes. Tá? E as principais patologias que nós temos nas nossas pinturas são película muito porosa, formação de fungos e algas, né? Descolamento, fissuração, craquelamento da película, saponificação, eflorescência, manchas, ou descoloração, bolhas e crateras. Vamos ver cada uma delas agora. Primeira coisa é conversar um pouquinho, então, sobre a questão da influência do PVC na porosidade. Então, se eu tenho PVC de baixo PVC, eu vou ter baixa porosidade. Se eu tenho PVC alto, vou ter elevada porosidade. Né? Então, nas pinturas, cimento e cal, que eu disse que não são muito utilizadas. Então, recém-executadas, são manchadas, pode ser submetida a umidade e alcalinidade, heterogeneidade, sais solúveis, mancha e descolamento. Tá? Então, é necessário também fazer um fundo preparador para a coesão das partículas, correção do pH da base. pH da base é muito importante, pessoal, independente do tipo de pintura que eu vou usar. Tá? Por quê? Porque normalmente as nossas argamassas, muitas delas são à base de cal. No cimento eu tenho cal, né? Isso é um material extremamente básico. Quando ela tem a superfície muito básica, que elas reagem com a tinta, ela pode dar manchamentos da pintura. Então, tem que esperar o prazo de cura da pintura para eliminar um pouco esse pH que nós temos. Ou, às vezes, conforme o caso, fazer uma aplicação do, sei lá, um produto ácido para tirar o excessivo pH da pintura. Então, já aconteceu, digamos, que a minha casa, quando eu fiz lá, eu terminei de fazer a cura, mas vi que a parede estava pH muito alto. Fizemos uma aplicação de ácido muriático. Depois passa um pano úmido, tira aquele excesso e toca a pintura em cima. Ah, mas isso tem que ter experiência do pintor lá fazer esses elementos de correção do pH. Uniformizar a absorção, otimizar a aderência, economizar tinta e proteger quimicamente. Então, tudo isso é a nossa base que nós temos. Condições climáticas para aplicação. Importante. Então, não vamos aplicar a pintura antes de menos de 10 graus, acima de 40 graus. Né? Umidade relativa do ar, pessoal. Essa é importantíssima. Tá? Umidade relativa do ar em
base argamassadas não pode ter mais que 80%. Por quê? Umidade relativa do ar acima de 80%, eu estou depositando partículas, né? Gotas de água na minha superfície. Quando eu vou lançar a pintura ali, o que vai acontecer? Duas coisas importantes. Uma, a pintura vai perder aderência na minha base porque eu tenho partículas de água. Outra, ela vai misturar com água a pintura. Então pode causar mancha, escorregamento, falta de aderência, tudo isso devido à umidade relativa do ar, né? Como que é feita a pintura automotiva, que tem um controle maior? Hein, pessoal? Como que é feito? Hã? É feito aonde? Lá no ar livre? Hã? Tem uma câmara de pintura, né? Numa Uma, cabine. uma cabine de pintura, uma câmara de pintura com qual objetivo principal? Controle de vento e umidade relativa do ar. Por quê? Porque o meu material metálico, ele é um material de baixíssima porosidade. Então, qualquer gotículas de água que eu tiver oriunda da umidade relativa do ar, ele vai ficar aderido na superfície, né? Vai fazer com que a minha pintura não adeira, não tenha aderência ao substrato, vai aderir naquela umidade que eu tiver. Então, por isso que são totalmente colocados dentro de uma câmara, né? E de uma gabine de pintura, com bastante luz e calor, para quê? Para não ter umidade relativa do ar ali, certo? E dar uma boa aderência no meu material liso, né? Ausência de chuvas, vento forte, partículas de suspensão, boa iluminação, sem insolação direta também, por quê? Porque o calor demais, tu lançou a pintura ali, ela absorveu o máximo, né? Ou parede muito seca, sem condensação de vapor sobre a superfície. Umidade relativa do ar é condensação de vapor na superfície, né? Então, mais importante, base seca e principalmente curada para mim ter uma correção de pH, né? Geleificação também pode ocorrer a polimerização da resina no interior da lata, né? A resina fabricada em temperatura excessivamente alta ou tinta exposta a altas temperaturas. Pode acontecer também sedimentação, falha ou falta de aditivos, então decantou no fundo, por isso que ela é sempre agitada e misturada antes de colocar. Hoje é muito bom que o pessoal já sai ali, vai o revendedor de tiro, você coloca ele, uma máquina, faz uma ótima agitação, né? Pelo menos ali eu consigo uniformizar o meu pigmento, caso eu dê coloração diferente, né? Não precisa fazer mais em obra que nem fazia antes com bisnaguinha, né? Ou mais antigo ainda com pó xadrez, né? Mas já vem direto do revendedor, né? Do comércio, a cor que eu desejo. Então, a relação à sedimentação e cuidados que eu vou ter, primeiro, excessivo tempo de secagem, então, devido à falta no selante, secagem absorvida pelo pigmento pela recarga, desenvolvimento de fungos e bolor, ausência de fungicida, presença de alimentos para fungos, que é a celulose, né? Então, o que que eu tenho? O fungo é o ser vivo, né? Onde se alimenta principalmente do quê? Da madeira, da celulose, né? E muitos vernizes também são alimentos para fungos, né? Gretamento do filme, né? Gretamento, nós vimos lá manifestações patológicas lá em revestimento cerâmico, né? Chamado gretamento, né? Então, veículo pouco elástico, resina absorvida pelo pigmento ou pela carga. Aqui alguns detalhes, né? Defeito a formulação de pinturas, né? Aqui outros posso ter, de exemplos. Então, o que nós devemos ver? Analisar para não ocorrer MPs em tintas, né? Ou nas nossas pinturas. Então, nós temos que prevenir falhas e aumentar a durabilidade da nossa pintura, né? Primeiro, projeto, né? Seleção adequada dos materiais, né? Verificar a coloração, cores às vezes muito intensas, elas são muitas delas reagem com o raio ultravioleta, desbotando muito fácil, então tem que analisar isso. O material,
e principalmente a agressividade ou a resistência da tinta que é submetida naquele local, antes de eu especificar. Detalhes arquitetônicos, então, é importante em relação ao maior tempo de permanência da água sobre a superfície, né? Pode dificultar a nossa aplicação. Então, tudo tem que ser analisado no projeto quando eu vou fazer a minha pintura, né? Então, agora vamos às manifestações ocorridas em tintas. Primeira delas, saponificação. O que é saponificação? É uma manifestação ocorrida pelo aparecimento de manchas na superfície pintada, frequentemente provoca o descascamento ou destruição da tinta PVA, ou pelo retardamento indevido da secagem da tinta à base da resina alquídica, que é os esmaltes e a tinta óleo, e nesse caso a superfície apresenta-se sempre pegajosa, podendo até escorrer o óleo. Ela é causada pela alcalinidade natural do cal e do cimento que compõe nosso reboco. A alcalinidade na presença de certo grau de umidade reage com a acidez característica de alguns tipos de resina, ocorrendo a saponificação. Para evitar esse problema, antes de pintar o reboco, aguarde o tempo de cura desejado, né? Então, no mínimo 28 dias para não que isso venha a ocorrer. Atualmente, eu acho que é uma manifestação patológica um pouco existente, né? Manchas causadas por pingos de chuva. Ah, mas o que é aquilo lá? Foi uma falha? Foi a falha? É uma manifestação patológica? É uma manifestação patológica. Então, manchas ocorrem quando se trata de pingos isolados em paredes recém-pintadas. Pintei a tinta fresca, choveu em cima, tá? Manchou ela, sim, tá? Manifestação patológica. Devido a quê? Uso incorreto, né? Não poderia ter utilizado, ter feito a pintura antes de uma chuva ou de pingos isolados. Então, pingos isolados, ao molhar a pintura, traz às superfícies materiais solúveis da tinta, surgindo as manchas. Então, dilua a tinta com água, né? Entretanto, se cair realmente uma chuva e não apenas pingos isolados, não haverá manchas. Pode ser que não, né? Esse pingo isolado faz qualquer mistura, uma chuva lavada, não. Então, não vamos arriscar. Se vai chover, não pinta, né? Enrugamento, pessoal. Viu uma tinta enrugada lá? É uma manifestação patológica, tá? Então, enrugamento que ela se dá na película da tinta, durante a secagem, aparece na superfície, né? Devido a não estar limpa, utilização de produto de pintura inadequado, produto de pintura muito espesso, muito grosso, a película, deficiente aplicação, não respeitando o tempo de secagem entre as duas camadas, fez as camadas, já lancei outra, o que é ela? Uniu as duas camadas de pintura, ficou grossa, pode dar um enrugamento, né? Então, eu vou fazer duas camadas, uma em cima da outra, uma camada muito grossa, é o mesmo efeito. Condições atmosféricas desfavoráveis quanto à aplicação. Bolhas em pinturas em alvenarias. Então, em paredes externas, geralmente são causadas pelo uso de massa corrida, PVA, indicada apenas para as superfícies internas. Então, pessoal, correção de superfície com massa PVA para uso interno, não uso externo, tá? Em paredes internas pode ocorrer quando, após o lixamento da massa corrida, a poeira não foi eliminada ou quando a tinta não foi devidamente diluída. Massa com pouca resina também pode provocar bolhas, tá? Cratera. Explodiu ali, craquelou, tá? Então, é devido à presença de óleo, graxa ou água na superfície a ser pintada e também quando a tinta é diluída com materiais não recomendáveis. Ah, tinha um pouquinho lá de gasolina, querosene diluía a tinta. Não é material recomendado para utilizar. Então, pode ser também devido à expansão de óxido não hidratados do cal. Aconteceu, então, as crateras. Mancha, retardamento da secagem da madeira, pode ocorrer quando a repintura foi feita sobre a madeira com resíduos de soda cáustica, que foi utilizada na remoção da pintura anterior. Então, tinha uma pintura lá, olha, vou tirar ela como? Ah, toca a soda, que é o mais barato e rápido, e deu. E não removi toda a soda de lá, não limpei ela. Água, pano, secar, tudo, e fiz a repintura, né? Se eu não lavei bem. Pode ocorrer, então, esse mancha ou retardamento da secagem da madeira. Manchei ela toda.
Trincas devido à má aderência à madeira. Geralmente o corte utiliza massa corrida PVA para corrigir imperfeições na madeira, principalmente portas, tá? Então, massa PVA não é para utilizar em madeira, certo? Você vai colocar ali, pode trincar, pode. Tais imperfeições devem ser corrigidas com massa à base de óleo e não PVA para madeira, porque ela vai receber uma tinta depois ou a óleo ou esmalte sintético. São tintas indicadas para revestimento de madeira. Tinta PVA não são indicadas para revestimento de madeira. Então, normalmente, a base de madeira, ferro, são tintas esmalte sintético e a óleo. Base PVA para base em alvenaria. Já pintou tinta esmalte em base de alvenaria? Sim, já vi pintar, já. Deu problema? Não. Mas há possibilidade de dar? Sim. Por quê? Porque o filme dela é muito rígido. Esmalte sintético e a base de óleo, tinta óleo, são filmes rígidos. Qualquer movimentação térmica pode romper a película, fissurar sim, né? Então não é indicada para revestimento de alvenaria que sofre mais movimentação térmica que uma madeira que já está totalmente seca ou uma estrutura metálica. Escorrimento. Olha só o escorrimento, né? Escorreu é manifestação patológica? Sim, é manifestação patológica. Tá? Por quê? Por quê? Devido ao quê? Umidade da superfície, lançou lá, não aderiu, escorreu. Superfície irregular, tinta muito espessa, aplicação inadequada, intervalo muito curto entre as demãos. Ó, intervalo muito curto entre as demãos é a mesma coisa que tinta não espessa, porque lancei uma camada de demão, ela não secou, lancei outra. O que que aconteceu? Tornou-se uma espessura das camadas, somou as duas. Pode ter escorrido? Pode escorrer, né? Intervalo muito curto entre as demãos pode fazer isso. Então, condições atmosféricas desfavoráveis quanto à aplicação da tinta, né? Muita umidade que eu tenho, nós vimos antes. E para finalizar nossas manifestações patológicas, eu peguei de um livro ali muito legal, que ele apresenta um resumo, tá? Das principais manifestações patológicas em tintas. Ele fala da manifestação patológica, da apresentação, né? Não então para todas, a investigação que nós podemos fazer e qual é o diagnóstico que nós teremos, né, para recuperar isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou ler o primeiro, depois os outros eu deixo para vocês fazer a leitura em casa. Então, primeiro, aconteceu o descolamento de tintas. Qual é a apresentação? Descolou por quê? Porque não tinha aderência na película, caiu. Pode ter o quê? Pulverulência, descolamento. Sim. Pode ter escamação da película. Tudo isso caiu fora, né? O que que eu vou ter que verificar? A existência de umidade no substrato, verificação da existência de contaminantes na interface película-substrato, será se foi óleo, poeira, graxa, né? Verificar as características do substrato da superfície de aplicação quanto à lisura, porosidade, umidade. Apliquei em cima da parede muito úmida. Não aderiu. Misturei a minha pintura, minha tinta com água, né? Superfície, porosidades irregulares, muito porosa. Pode ter aderido? Não, pode dar descolamento, tá? Qual é o nosso diagnóstico? Então, eu divido em A, B e C. Primeiro, A. Se eu vi falhas do preparo inadequado do substrato ou ausência de substrato, né? Então, qual é a causa? Aplicação de tinta de superfície contaminada por sujeira, poeira, óleo, graxa, fluorescência, partícula solta, desmoldante, etc. Aplicação sobre substrato muito poroso que absorve o veículo, restando apenas os pigmentos e as cargas em forma de pulverulência. Aplicação da tinta sobre substrato muito liso, tá? Tudo isso em relação ao preparo inadequado da base do substrato. Agora, se analisar um substrato bem preparado, mais estável, qual é a causa? A aplicação prematura da tinta, formando película impermeável sobre argamassa não curada, com uma perda de aderência. Pulverulência e umidade na interface do filme com o substrato. Isso dá descolamento. A aplicação da tinta sobre substrato com elevado teor de sais solúvel em água,
que por evaporação e capilaridade depositam na interface do filme e substrato. Aplicação da tinta ou da tinta sobre substrato em vias de expansão ou desagregação, majorando pela alta temperatura e umidade. E outra coisa agora, então, a terceira, aplicação sobre base úmida. Aplicação de tinta com base com baixa resistência a álcalis, como as tintas a óleo ou alquídicas, sobre substrato úmido e alcalino, aplicação de tinta impermeável sobre substrato úmido. Então, o que dá para notarmos aqui? Que o descolamento da pintura, normalmente, o que é? Devido a problemas no substrato, na minha base. Eu apliquei uma base que não teve uma preparação. Tá? Então, o descolamento, normalmente, é uma das causas principais aí que nós temos, é problema de base. Que agora que eu tenho bolhas, né? Diagnóstico de bolha. Umidade na superfície, quando é usada a massa PVA em paredes externas ou internas, mais em contato com a água. Esse externo e interno, a gente diz o seguinte, tá, pessoal? Quando se fala em superfície externa e externa, aquelas que são submetidas à ação de quê? Sol, chuva e vento. Se eu estou externamente dentro de uma varanda, ali que ela não tenha incidência de umidade, principalmente, eu posso considerar o quê? Ele está no ambiente externo, mas está com uma proteção em cima, entendeu? Então, daí eu já posso analisar diferente o meu caso, tá? Tem uma porta aqui, uma parede, que acima tem uma varanda enorme, um teto com policarbonato impermeável, mas só está do lado de fora, mas está totalmente protegida, né? Posso começar com externo? Não. Ok? Posso utilizar a PVA? Posso. Então, sempre analisar essas características, tá? Sempre incidência de umidade na pior hipótese, né? Massa corrida PVA em contato com a água. Paredes próximas ao chão, com piso frio, não deve usar massa PVA. Conforme se lava o piso, a água infiltra na película da tinta e, com o tempo, chegando até a massa, que começa a estourar e causa esfarelamento do reboco. Tá? Certo? Descascamento. Aplicação da tinta superfície úmida. Aplica-se a aplicação da tinta sobre superfície que contém partes soltas e caiação. Aplicação de tinta sobre reboco sem a cura adequada, que seria os 28 a 30 dias. Má aderência da tinta devido à diluição incorreta. Superfície calcinada que não tenha sido preparada adequadamente. Superfície que não tenha eliminado totalmente o pó. Então, o que é? Preparação da base, né? Lixa, pano, né? Depois fundo preparador, depois pintura, né? E assim, caiação não se usa muito, né? Defeito no filme da tinta, desagregamento, tá? Então, o desagregamento, o que é? Um tipo de descascamento em que, junto com a película de tinta, sai também parte do reboco e costuma ficar esfarelando por baixo. Diagnóstico: aplicação de pintura ou massa corrida sobre o reboco não curado ou sobre a parede com umidade. Aplicação de tinta com massa corrida sobre o reboco muito arenoso. Tá? Manchas branquiçadas, manchas por chuvas regulares, fungos. Tá? Ó, fungos, o que são? Micro-organismos vivos que proliferam em ambientes diferentes. Então, proliferação de fungos, umidade e calor. Então, mais ambiente que nós temos aí. Tetos de banheiro, meu amigo. Não tem boa ventilação, umidade, bolor. Eu fiz uma perícia no apartamento, que eu fiquei assim, quando eu entrei no apartamento, eu fiquei apavorado. Apartamento padrão altíssimo, aqui em Caxias do Sul, né? Cheguei lá, todas as paredes mofadas e o gesso todo caído. Os móveis todo mobiliado, lindo, tudo porcelanato, tudo lindo, o gesso todo caído. Fomos ver dois problemas. O apartamento, o cara foi viajar e ficou tinha 1 ano e meio fora na praia, nunca foi aberto. Condensação de calor embaixo, então entra o calor úmido, fechou, fica toda umidade. Subiu para cima, condensou no teto. Proliferação de fungos direto e bolor em mofo.
tá? Daí depois, o que nós temos? No gesso, o gesso tem um material, uma propriedade chamada higrofugante. Então, dia de umidades muito grande, ele absorve a umidade. Dia de calor, ele vai liberar aquela umidade. Então, acho que quando ele foi viajar, estava chovendo, aquela umidade relativa muito grande, tanto que nós vimos umidade relativa do ar alta, às vezes os azulejos dos banheiros, né, revestimento de paredes, eles suam, que escorrem água, né? Então, tudo aquilo ali é absorvido pela parede, né? Pelo teto, que tem gesso. Foi fechada a casa um dia desses. E o cara foi viajar. Depois de 1 ano e meio, voltou. Vamos lá no chamado para acionar o seguro, né? O que aconteceu? No gesso, ele é fixado com aquele arame. Daquele arame todo, ele enferrujou com o tempo, devido à umidade, deu corrosão, e ele cortou devido à corrosão e caiu todo o gesso inteiro. Era uma pena aqueles sofás bonito, móveis, todo o gesso da sala e da cozinha, todo no chão. Os tetos dos quartos, todo em cima das camas, das colchas. Tudo devido ao quê? Umidade relativa do ar, alta condensação de vapor, né? O vapor sempre tende a subir, condensa no teto, fica ali. Normal no dia a dia, banheiros, né? Tomou banho lá, chuveiro, vapor tudo, não houve boa ventilação, condensação no teto, tem que estar sempre repitando. Então, às vezes, tetos de banheiro, gasta um pouquinho mais, coloque uma tinta com, elas têm tintas resistentes a fungos, né? Que daí a gente sabe que ali a gente vai ter uma durabilidade muito maior. Então, sempre a tinta a ser escolhida é baseado no tempo vida útil que eu espero, a expectativa de vida útil que eu espero daquele ambiente, né? Para não fazer uma repintura. Beleza, pessoal? Agora está tudo gravadinho aí? Deu certo dessa vez? Beleza. Creio que sim. Tudo ok? Tá? Então, sugestão aí, não tem nada que fazer, vou botar a gravação do professor Luiz lá falando de pinturas. Botei lá no fone de ouvido e fui viajar. Liguei no carro lá, né? Escutei lá videozinho do professor Luiz falando sobre manifestações patológicas em rochas, falando sobre escala de Morse, falando sobre manifestações patológicas de pinturas. Legal, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, beleza para Então, vocês? Pedro, Oi, como que soluciona daí essa parte ali das manifestações na pintura? Se foi feito errado, daí, tipo, qual pinta de delas? novo? Vamos lá, qual delas? Digamos, bolhas. Bolhas. Pode fazer, tem que pegar a causa dela. Primeira coisa é a causa. Se for na base, às vezes é só retirada, remoção, secar a superfície e refazer, tá? Sim. Porque a maior parte das bolhas é causada por umidade que eu tenho, né? Durante o processo de aplicação. Ok? Ok, obrigada. De nada. Um abraço, tchau. Feito. Feito. Boa semana para vocês. Vou providenciar a partir de amanhã, então, pessoal, a atividade avaliativa que vai até a próxima segunda, tá? Pensei que estaria pronta para hoje, mas fui abrir ela ali hoje, o Moodle tinha feito uma besteira ali, tá? Daí eu não sei quando eu importei a disciplina aconteceu isso. Mas aí amanhã eu deixo pronto e vocês vão ter, em vez de dar 48 horas, que está previsto ali nas orientações gerais, eu vou dar até a próxima segunda. Tá? Um abraço a todos, boa semana. Obrigado, igualmente. Boa Boa semana. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.